Êxodo. A obra de Deus. Parte 9. No último estudo, vimos a lição espiritual na figura de Zípora, esposa de Moisés. Ela simboliza a Igreja unida a Cristo pelo sangue, chamada a partilhar de sua morte e ressurreição, vivendo em perfeita comunhão e aceitação diante de Deus. Aprendemos que a perfeição do crente não é uma meta distante, mas um ponto de partida, estáis perfeitos nele. Moisés, após esse ensino decisivo, reencontrou Arão e, juntos, apresentaram aos anciãos de Israel os sinais de Deus. O povo creu e adorou, reconhecendo que o Senhor havia visitado o seu povo para libertá-lo. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. Agora, em Êxodo 5, entramos no primeiro confronto com o faraó. Êxodo 5. 5 verso 1. Deus encorajou Moisés e Arão a aproximarem-se do poderoso tirano do Egito, usando palavras fortes e ousadas em nome do Senhor: deixa ir o meu povo. Esta exigência aparece várias vezes. Algumas delas em Êxodo 7 verso 16, e Êxodo 10 verso 3 e 4. Embora Deus tenha avisado Moisés e Arão sobre o que esperar do faraó, em Êxodo 3 verso 19 e Êxodo 4 do verso 21 ao 23. Estava nos planos do Senhor que o faraó não concordasse com as exigências expressas pelos homens. Celebre uma festa. Ficaria melhor traduzido para faça uma peregrinação. O hebraico ag, festa, era acompanhado de uma peregrinação, Êxodo 23 do verso 14 ao 17. O pedido apresentado a Faraó da parte do Deus dos israelitas parecia tão natural e razoável que Faraó não poderia tê-lo recusado se no seu coração houvesse um simples traço de temor de Deus. A festa para o Senhor. Que formosura e que força encontramos nestas palavras de liberdade: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos. Lucas 4 verso 18 e 19. As boas novas do Evangelho anunciam liberdade de todo jugo de servidão. Paz e liberdade são os dons que o Evangelho outorga a todos aqueles que nele creem tal qual Deus o tem declarado. E note-se, para que me celebrem uma festa. Se deviam deixar de servir a Faraó, era para entrarem ao serviço de Deus. Era uma grande mudança. Em vez de trabalho penoso sob a direção dos oficiais de Faraó, eles iam fazer festa na companhia do Senhor, e, embora tivessem de deixar o Egito e entrar no deserto, contudo a presença divina acompanhá-los-ia, e se o deserto era escabroso e fatigante, era o caminho que conduzia a Canaã. O propósito de Deus era que Israel celebrasse uma festa ao Senhor no deserto, e para isto era preciso que Faraó deixasse ir o povo de Deus. O resultado da primeira visita a Faraó parece ter sido bem pouco animador. O pensamento de perder os israelitas levou a tratá-los com maior crueldade e a sujeitá-los a redobrada vigilância. Sempre que o poder de Satanás é restringido a um ponto, seu furor aumenta. Assim aconteceu neste caso. A fornalha ia ser apagada pela mão do amor libertador, porém, antes de o ser, ela arde com mais intensidade e ferocidade. O diabo não gosta de soltar nenhum daqueles que tem tido debaixo da sua garra terrível. Ele é o valente, e quando guarda, armado, a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Lucas 11 verso 21. Porém, bendito seja Deus, há outro mais valente do que ele, que lhe tirou a sua armadura em que confiava, e repartiu os seus despojos pelos objetos favorecidos do seu amor eterno. Faraó e os grandes deste mundo. Porém, Faraó não estava de modo nenhum disposto a obedecer a esta ordem divina. Quem é o Senhor, disse ele, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Capítulo 5 verso 2. Por estas palavras, Faraó revela a sua verdadeira condição moral, e esta era de ignorância e consequentemente de desobediência. As duas coisas andam juntas. Se Deus não é conhecido, não pode ser obedecido, porque a obediência é sempre baseada sobre o conhecimento.
Quando a alma é abençoada com o conhecimento de Deus, descobre que este conhecimento é vida, João 17 verso 3, e vida é poder, e quando se tem poder pode-se agir. É óbvio que não se pode agir sem vida, e portanto é uma grande falta de inteligência pretender-se que alguém faça certas coisas com o fim de obter aquilo mediante o qual se pode fazer alguma coisa. Além disso, Faraó desconhecia-se tanto a si como desconhecia o Senhor. Ele ignorava que era um pobre verme da terra, e que havia sido levantado com o objetivo claro de tornar conhecida a glória de aquele a quem disse não conhecer. Êxodo 9 verso 16, Romanos 9 verso 17. 5 verso 2. Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Mais tarde, estas palavras arrogantes perseguiriam Faraó. Êxodo 12 versos 31 e 32. Na verdade, ele atribuiria grandeza a Deus e infame a si próprio e a seu povo. Êxodo 9 verso 27. Mas antes disso acontecer, o rei do Egito acreditava ser ele próprio um Deus. Ele certamente não sentia nenhuma necessidade de conhecer aquele sobre quem Moisés e Arão lhe falavam. Triste para o faraó, pois ele nunca teria um encontro com o verdadeiro Deus vivo. Por esta razão, sua resposta foi: tampouco deixarei ir Israel, exatamente como o Senhor havia dito, Êxodo 3 verso 19, Êxodo 4 do verso 21 ao 23. Note que o faraó ainda não tinha endurecido mais o seu coração, isto foi declarado em Êxodo 7 verso 13. No próximo encontro, o rei do Egito endureceria seu coração firmemente. O primeiro encontro de Moisés com o faraó revela o problema principal deste que faria com que ele endurecesse o coração: não conheço o Senhor. 5 verso 3. As primeiras palavras de Moisés e Arão, na verdade uma petição, e verso 1, foram substituídas por uma exigência: deixa-nos agora, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Os israelitas tinham de obedecer a seu Deus. 5 do verso 4 ao 9. Para punir o atrevimento de Moisés e Arão, o faraó impôs cargas extras ainda mais severas aos trabalhadores hebreus, que precisariam, agora, ir buscar a palha para reforçar os tijolos que estavam fazendo. Eles teriam de ajuntar a palha nas horas em que não estivessem trabalhando. Até então, os egípcios forneciam o material para eles. Faraó usou uma desculpa conveniente: os hebreus tinham tempo ocioso, por isso estavam pensando em ir ao deserto para adorar o seu Deus. Quando contemplamos os filhos de Israel no meio dos fornos de tijolo do Egito, temos perante nós uma figura exata da condição de todo filho de Adão segundo a carne. Ei-los ali, esmagados sob o jugo mortífero do inimigo, sem poder para se libertarem. A simples menção da palavra liberdade não fez mais que aumentar o rigor do opressor para reforçar as cadeias dos seus cativos e carregá-los com um fardo ainda mais opressivo. Era, pois, absolutamente necessário que a salvação viesse de fora. Mas de onde havia de vir? Onde estavam os recursos para pagar o seu resgate? Ou onde estava a força para quebrar as cadeias? E, admitindo que ambas as coisas existiam, onde estava a vontade para o conseguir, quem estaria disposto a libertá-los? Ah! Não havia esperança nem de dentro nem de fora. Apenas podiam olhar para cima. O seu refúgio era Deus, ele tinha tanto poder como querer, e podia efetuar a redenção por poder e por preço. No Senhor, e somente nele estava a salvação do povo de Israel oprimido e arruinado. É sempre assim em todos os casos. E em nenhum outro há salvação, porque certo sim. Debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4 verso 12. O pecador está debaixo do poder daquele que o domina com um poder despótico. Está vendido sob o pecado. Romanos 7 verso 14, está preso à vontade do diabo, 2 Timóteo 2 verso 26, preso com as cadeias da concupiscência, da ira e da cólera, fraco, Romanos 5 verso 6, sem esperança e sem Deus, Efésios 2 verso 12. Tal é a condição do pecador. Como poderia, pois, libertar-se? Que poderia fazer? Sendo escravo de outrem tudo que faz, falo na qualidade de escravo.
Os seus pensamentos, as suas palavras, os seus atos são os pensamentos, as palavras e os atos de um escravo. Sim, ainda mesmo quando chora e suspira por liberdade, as suas próprias lágrimas e suspiros são provas melancólicas da sua escravatura. Pode lutar por liberdade, mas a sua própria luta, embora evidencie um desejo de liberdade, é a declaração positiva da sua escravatura. A velha natureza. Tampouco se trata de uma questão da condição do pecador, a sua própria natureza está radicalmente corrompida inteiramente debaixo do poder de Satanás. Por isso, não só necessita de ser introduzido numa nova posição, mas também de ser dotado de uma nova natureza. A natureza e a condição andam sempre unidas. Se fosse possível o pecador melhorar a sua condição, de que lhe serviria isso enquanto a sua natureza continuasse a ser irremediavelmente má? Um nobre poderia recolher e adotar um mendigo e outorgar-lhe a fortuna e a posição de nobre, mas nunca poderia transmitir-lhe nobreza, e assim a natureza do mendigo nunca poderia achar satisfação ocupando a posição de um nobre. É necessário possuir-se uma natureza que corresponda à posição, e uma posição que corresponda aos desejos, aos afetos e às tendências dessa natureza. Por isso, o Evangelho da Graça de Deus ensina-nos que o crente é introduzido numa posição inteiramente nova e que já não é considerado como estando no seu anterior estado de culpa e condenação, mas sim no estado de eterna e perfeita justificação. A condição em que Deus o vê agora não é apenas de pleno perdão, mas um estado de perfeição tal que a santidade infinita não pode achar nele tanto como uma simples nódoa de pecado. Foi tirado da sua condição de culpa e colocado para sempre numa nova condição de justiça imaculada. Não é que, de modo nenhum, a sua antiga condição haja sido melhorada. Isto seria inteiramente impossível, aquilo que é torto não se pode endireitar, Eclesiastes 1 verso 15. Pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas, Jeremias 13 verso 23. Nada há mais oposto à verdade fundamental do Evangelho que a teoria do melhoramento gradual da condição do pecador. O pecador é nascido numa má condição, e enquanto não nascer de novo não pode estar em qualquer outra. Poderá procurar melhorar-se. Pode tomar a resolução de ser melhor no futuro, de voltar uma nova página da sua existência, de alterar o seu modo de vida, porém, com tudo isto não consegue sair de sua condição de pecador. Poderá fazer-se religioso, como se ousa dizer, poderá tentar orar, poderá observar diligentemente as ordenações, e revestir as aparências de uma reforma moral, contudo nenhuma destas coisas poderá, no mínimo, alterar a sua posição perante Deus. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.